Beleza. E aí, galera, tudo bem? Saudações tricolores, tudo bom? Sou a Vex. Bem, vamos aqui mais uma vez. Estamos aqui mais uma volta, né, no segundo episódio aí, falando sobre nosso tricolaço. Aliás, dia 25 de janeiro, aniversário do nosso tricolor paulista, né? Completando aí 92 anos de saudações e glórias, como sempre, nosso São Paulo. A gente quis fazer uma live hoje, aliás, um vídeo, falando exatamente sobre essa saudação sobre o São Paulo, né? E a gente vai comentar também um pouquinho sobre o Estatuto, que saiu agora recentemente, sobre o que está acontecendo aí. Estou aqui com o meu querido companheiro, amigo, o Japa. Estamos junto, sempre. Nós, professores aqui, São Paulinos, precisando aí de nossa ajuda. Antes da gente iniciar o vídeo, não esqueça de colocar aí, dar um like, compartilhe, ative o sininho aí para receber as notificações e não esqueça de acompanhar a gente no Instagram, também lá, Professores São Paulinos, a gente está junto, beleza? E aí, Japa, como que você tá? Suavão? Vamos conversar? Tranquilo, né? Vamos... Hoje a gente aí tem pautas aí interessantes aí para falar, né? Primeiramente, né? Parabéns, São Paulo. Parabéns, São Paulo. Tá certo que nos últimos anos a gente não tem muito o que comemorar, né? Principalmente de como o nosso time é administrado, né? Mas, né, Tristeza, né? é o nosso amor, é a nossa paixão, então a gente tem que torcer, né, para que dias melhores venham e estamos chegando aí perto do centenário, né? São 92 anos aí de uma história muito importante e que a gente espera que essa história escreva aí capítulos tão bonitos e tão vitoriosos como tivemos há algum tempo atrás, né? E aí, Fato, o isso mesmo. Cadu, para a gente começar, primeira coisa, já que a gente está falando da história de São Paulo, um debate aqui, né? Aqui a gente só vai dar uma opinião, né? Talvez a gente até faça um vídeo maior com isso, porque é um debate muito polêmico de quem é o maior ídolo do São Paulo, né? E aí a gente colocou dois ídolos aí e a gente vai dar nossa opinião rapidinho. Então, Cadu, dê sua opinião. Quem você acha que é o maior ídolo do São Paulo? Rogério Ceni, Tele Santana? Essa eu acho que é uma discussão até saudável, para falar a verdade, porque são duas pessoas, uns ícones que ficaram marcados na história do tricolor, né? Entre todas. Bem, vamos lá. Na minha concepção, né, na verdade, eu acredito muito na ideia do maior ídolo do São Paulo como jogador. Eu coloco exatamente aí o Rogério Ceni como um ídolo, exatamente por participar das conquistas da Libertadores, participar do Mundial, né, nesses anos que o São Paulo conquistou. Eu acho que construiu uma coisa assim fantástica dentro do tricolor, fantástico. Acho que o Rogério ele tem essa identidade com o São Paulo. É uma coisa que às vezes eu vejo o pessoal dos outros clubes comentando, né? Eu não vejo o Rogério em outro clube, mesmo treinando. Eu não consigo enxergar o Rogério no outro clube relacionado a isso, tal. Mesmo tendo o Tele Santana assim como para mim os mestres dos mestres, tá? Eu considero o Rogério Ceni como jogador assim a história que levantou dentro do São Paulo. E você, Japa, o que você acha? Então, eu vou analisar de uma maneira mais global, vamos dizer assim. Pensando em ídolo, contando todas as esferas, né? Jogador, técnico, ídolo, assim. Quando eu penso no São Paulo, quando eu penso assim, o porquê eu torço por São Paulo e quem eu sou mais grato do São Paulo é o Tele Santana. Porque ele comandou uma transformação lá nos anos 90 muito grande em São Paulo. Na minha opinião, tá? O São Paulo, quando ele chegou, ainda estava no status de ser um time médio. Eu acho que as Sim. conquistas que ele trouxe tornou o São Paulo grande e conhecido. Então, assim, mas ele não fez gol. Não, mas por causa dele, muitos caras fizeram.
né? Sim, 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 de Ele fato. transformou muitos jogadores, ele cobrou muito a questão da estrutura do São Paulo, então eu tenho uma gratidão assim tremenda assim. É um dos seres humanos assim que eu admiro demais. E uma coisa assim, né? Aí eu não vou me arrastar muito com a polêmica, né? Comparando ele com o Rogério, mas assim, ele nunca se colocou à frente do São Paulo. O Ah, Tele de Santana ele fato, isso é sempre se verdade. colocou abaixo do São Sim, Paulo. O sim, sim, Rogério, sim. em alguns casos, eu acho que já se colocou acima do São Paulo. Então Já aconteceu. tem essa questão. Então, por essa questão, até uma questão moral também que envolve o Tele Santana, gratidão que ele esteja em bom lugar, viu? Mas Ah, é isso sim, aí. eu concordo. Eu acho, assim, o Rogério, de fato, acho que o Tele Santana é o que mostrou São Paulo para o mundo. Esse cara tá eternizado. Esse cara tá eternizado no Morumbi, né? E acho que na torcida do São Paulo, as crianças que nascem hoje, por exemplo, são paulinos que nascem hoje, acho que são alguns dos pontos que se levantam, né? Coloca a visão como do Tele Santana para essa pessoa e coloca o Rogério Ceni. Eu acho que são dois, pode ser de lugares diferentes, acho que até você concorda comigo. São visões diferentes, de aspectos diferentes, mas de qualquer forma, levar o nome do tricolor, né? Levar o nome do Sim, São Paulo, e isso é um do ponto que a criança de hoje, por exemplo, nascendo tricolor, ela nascendo São Paulina, ela vai ver a história desses dois. Queira ou não, vai ver, porque mostra na história, tá marcado, tá eternizado, e isso é uma coisa. O Muricy, por sinal, ele agradece assim do fundo do coração o Tele Santana, acho que de todos os aspectos que ele, seja ele sim. profissional até pessoal, ele agradece o Tele Santana de tudo, né? Sim, sim. A carreira do Muricy como técnico, ela começou nas mãos do Tele Santana, né? Então tem essa questão Exatamente, também. exatamente, E outra exatamente. coisa, né, aí também Aliás, referente. aliás, só uma coisa, só para a gente comentar aqui. Hoje, como é aniversário do Tricolor, só um comentário, por exemplo, o Bayern de Munique ele lançou aqui parabenizando o Tricolor, né? O São Paulo, ele lançou aqui no status, pedindo aqui parabéns com a foto do Rafinha, por sinal, colocando assim, falou assim, que o Rafinha tenha sucesso no grande clube brasileiro, né? 92 anos de história e conquistas, né? O Corinthians também postou na sua rede oficial, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, grande história, 92 anos de tradição. O Tottenham também mandou aqui também parabenizando o São Paulo, de 92 anos de história, parabéns ao São Paulo. O Paris Saint-Germain, com foto do Raí e do Lucas, né? Dizendo aqui que falou assim, grandes craques, grandes histórias, 92 anos de tradição, parabéns São Paulo Futebol Clube, né? O Frankfurt também mandou aqui da Alemanha, dizendo aqui também parabéns, tá parabenizando o São Paulo, dizendo que é o maior tricampeão da América e do mundo, né? O Olympique de Marseille também mandou aqui com a foto do Marcelinho Paraíba, que jogou nos dois, né? Sim, sim. Dizendo aqui também parabéns ao São Paulo Futebol Clube, 92 anos de história, tricampeão da América e tricampeão do mundo. O Wolfsburg, também da Alemanha, mandou aqui também, ó, parabéns ao São Paulo Futebol Clube, 92 anos de história, com a foto também do Marcelinho Paraíba, que também jogou lá, O né? Grafite jogou lá também. O Grafite também jogou lá, de fato. Aliás, a foto do Grafite também está aqui. E o Milan, com a foto do Kaká, também mandou aqui. Hoje é o dia de desejar feliz aniversário a 92 anos do São Paulo, clube que deu o Kaká ao mundo. Parabéns ao tricolor paulista. E o Fluminense, no Rio de Janeiro, também pediu aqui saudações a tricolores, né? Parabéns ao São Paulo Futebol Clube. Então, esse é o reconhecimento do São Paulo nacionalmente e no mundo de hoje, Sim, comemorando o sim. aniversário aí, E aí certo? algumas pessoas aí podem falar, né? Ah, mas o Corinthians. Pessoal, a questão é assim, é rivalidade, entendeu? Campo. Não tem essa coisa de inimigo, coisas que algumas Não, não pessoas existe. plantam. Você, assim, os clubes uns precisam dos outros.
Não é? Então, Sim. essa que é a questão. Porque às vezes tem gente que fala assim, mas não pode parabenizar rival. Tanto faz. Assim como, parabéns aí ao Palmeiras, que ganhou hoje a Copa São Paulo. Se fosse o Santos, seria parabéns ao Santos. Tem que reconhecer. Quando se ganha, quando se fazem bons trabalhos, tem que reconhecer. Não tem por Sim, que sim, sim. falar mal. Eu falo assim, eu fico feliz quando os meus rivais ganham. Não, mas a gente tem que reconhecer quando eles fazem bons trabalhos e eles vencem Sim, sim, de honestamente. fato. Simplesmente é isso, né? Fato, exatamente. E pegando o gancho aí, né, da história de São Paulo, a segunda coisa que a gente vai falar também sobre a história de São Paulo é qual foi o maior jogo, na nossa opinião, do São Paulo, da história de Perfeito, São Paulo, né? Dessa vez eu vou perfeito. começar dando opinião, e assim, eu tenho uma dúvida tremenda, tá? Com jogos do Mundial de 92 e do Mundial de 93, São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. Do São Paulo e Barcelona, pelo fato de ter sido o primeiro, né? Sim, E um sim, jogo sim. assim memorável do São Paulo. Tá? O São Paulo jogou muito essa partida, né? E surpreendeu muito, Uhum. para falar a verdade, né? Sim, sim. Carimbou a primeira Champions League do Barcelona, o São Paulo carimbou. E contra o É de Milan fato. foi um jogo assim espetacular, espetacular. Assim, para quem gosta de futebol, recomendo, assista. Tem aí, se fuça a internet aí que você vai achar esse jogo. É um jogo assim da melhor qualidade. Para quem gosta de futebol, é um jogo da melhor qualidade. Verdade. Até arrepia, mano. Até arrepia. Foi um Não, jogaço. é uma situação assim, meu, é genial, é genial. Na minha opinião, eu vou ficar com São Paulo e Milan. Por quê? Além de ter sido um jogo muito bom, o São Paulo ter ganho com um gol meio que sem querer, né? Eu acho que o que mais valoriza essa conquista foi o São Paulo jogou com o Milan em dezembro, ganhou do Milan, e em junho o Milan estava ganhando de novo a Champions League. Ou seja, o São Paulo É não isso pegou mesmo. um time acabado. Não, pegou um Sim, time que na mesma temporada ganhou de novo a Champions League. Então acho que isso valoriza muito a conquista, certo? sim. E assim, e assim, jogo de igual para igual. Não foi aquele jogo que o brasileiro se defende lá, ficar moído no campo de defesa, né? Como por exemplo, São Paulo e Liverpool. São Paulo fez o gol, mas depois ficou moído lá atrás, Levou esperando, uma se pressão do segurou caramba. de tudo quanto é jeito. E mérito por ter conseguido segurar. São Ah, Paulo e essa foi. Milan. Eu acho que esse foi um dos. A gente pode falar do Liverpool. Se a gente for falar assim, jogos memoráveis de alguns jogadores. Eu acho que a do Sim, Rogério, essa foi fantástica, cara. A sim, do sim. Liverpool, que e aí ele concretizou literalmente a. Tanto que tem gente que tem até quadro da Quadro com a defesa lá da falta do Guedes, defesa né? dele. Exatamente. Então, minha opinião, São Paulo e Milan. Espetacular. É. Olha, eu também fico nessa dúvida entre São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. Entre esses dois jogos, para mim, acho que foi o que me tornou São Paulino, né? Eu acordava de madrugada para assistir esses jogos, porque foram no Japão, evidentemente. E nessa época, para vocês terem uma ideia, foi nessa época que conseguiu sair alguns animes, e os animes até começaram a chegar aqui. E nessa época tinha aqueles super campeões, não sei se você lembra, Sim, Japa. Oliver Super, Tsubasa, exatamente. E ele veio para o Brasil e jogar onde? no São Paulo. São Paulo, porque exatamente foi que o São Paulo jogava lá e ninguém, por exemplo, vai São Paulo, quem é São Paulo? E aí jogou 92 lá. Pô, surpresa, ganhou. Duvido que 93 vai, vem, ganhe. E ganhou de novo. E a gente foi exatamente nesse aspecto. E assim, os europeus tinham aquela meio petulância de não reconhecer muito o sul-americano nessa época, né? Até hoje ainda tem muito isso, mas ali foi um reconhecimento assim gigantesco. Olha, o jogo que eu me emocionei de verdade, que eu fui aos prantos, de verdade, ao jogo que eu pensei assim, cara, é injusto se a gente não ganhar, para mim, São Paulo e Milan. Para mim foi o Beleza. jogo aqui que para mim ficou marcado na história mesmo. Assim, um jogo, aliás,
São Paulo e Barcelona, para mim, também foi fantástico. Não estou dizendo que não seja. Fantástico. Foi fantástico. Demais. Mas o jogo São Paulo e Milan foi um jogo assim. O São Paulo saiu na frente, o Milan empatou. Foi uma coisa muito de louco, né? O São Paulo saiu na frente de novo, fez 2-1, o Milan foi, empatou o jogo 2-2, um jogo raçudo, brigado, e aí conseguimos fazer o terceiro gol, saímos ali com a vitória. Então, assim, foi um jogo assim que, na concepção, o que o Japa disse, de verdade, que o Milan veio com uma trajetória, apesar de nesse ano ele não ter sido campeão da Champions, né, que tinha sido foi o Olympique de Marseille. O Olympique que eles perderam lá por causa de corrupção, eles perderam a vaga. Isso, e aí foi o Milan. Foi o Milan para o Mundial. E o Milan, no ano seguinte, também ganhou a Champions. E o São Paulo só não ganhou a Libertadores de 94 com aqueles pênaltis. Sim. Rapaz, que aquilo ali... Eu não gosto muito de chorar a arbitragem dessa final de 94, é muito ruim, mas perdendo os pênaltis, aconteceu lá, o Chilavé lá. Mas assim, é o que eu falo. Foi 3 anos seguidos jogando final de Libertadores, né? Então, foi um... Quem sabe agora, né? Depois de muito tempo, talvez aí se esse ano o Palmeiras chegar de novo, se iguale essa questão do São Paulo de jogar 3 finais seguidos. Mas de qualquer forma, já a gente tem que relembrar, acho que tem que trazer um pouco de mérito para o São Paulo. Nessa época, a Libertadores, o futebol sul-americano era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Era muito mais forte. Você tinha times muito mais competitivos comparado a esses anos para vir para cá, tá? Esses 5 anos para cá. E nos anos 90 tinha uma questão também que quando jogava com uns times pequenos lá, era um buraco, tinha jogo, né? Tinha alguns jogos às vezes nem eram transmitidos, então rolava baixaria total. Sim. Então era uma coisa, era complicado. Hoje os campos melhoraram muito, mesmo nos países que são menos desenvolvidos, os campos são melhores, a estrutura é melhor. Antes era de arregaçar. Hoje tem uma estrutura um pouquinho bem melhor em relação a tudo que se tinha. Sim. Mas na década de 90, que é isso, os caras. Eu lembro né, puxando um pouquinho, eu lembro daquele jogo lá do Atlético Mineiro, que lembra com o Leão. Sim, foi uma Copa Comebol, foi na Argentina lá. Na Argentina. E era assim. Era como ou os caras jogavam na raça mesmo, ganhavam na raça, era para ganhar. Porque senão os caras ganhavam na porrada mesmo. Era desse jeito. Na década de 90 era mais ou menos dessa forma mesmo. E aí, né? Agora que a gente falou um pouco da história, vamos falar um pouquinho do presente, né? No final de semana, né, teve aí a votação por parte dos sócios, né, para aprovação ou não aí da reforma estatutária do São Paulo, né? E o não ganhou, né? A direção de São Paulo não ficou muito contente, né, porque eles estavam trabalhando para essas mudanças. E assim, né, o que a gente vai falar? Como a gente está falando da história do São Paulo, esse é um momento histórico do São Paulo. O que acontece? Na minha opinião, alguns pontos dessa reforma seriam interessantes, sim, tá? E outros eu acho que não cabe, né? Como a gente sabe, né? Isso aí, acho que a grande maioria dos jornalistas falam isso, que o São Paulo é um dos times menos democráticos do Brasil com relação à eleição e tudo mais. E assim, a gente tem que visualizar algumas coisas, né? Então, olha só. Comentando aí algumas das propostas, eu vou falar bem rapidinho, né? Então, assim, a questão da reeleição. Eu posso dizer, eu até sou a favor, mas não que o presidente atual seja beneficiado. Então, se votasse essa reeleição, o próximo poderia, sim, não o Casares, entendeu? Porque, para mim, aí ele está, né, se auto-beneficiando e aí já era, né? Então, aí você já vê que não tem muita legitimidade. A questão lá da diminuição lá dos conselheiros e aumento de mandatos conselheiros, péssima. Essa eu totalmente contra, não merece nem comentário. Tá? Sim. Algo que eu achei, em tese eu acho bom, diminuição de conselheiro vitalício, porque os caras ficam lá a vida inteira lá e uns não faz nada, né?
entendeu? Aí o cara fica a vida toda pendurado no São Só Paulo, mamando, só mamando, só para não mamando. fazer nada, para ganhar a Panetone no final do ano, né? Que E é uma aconteceu. coisa, e é uma coisa interessante que você falou aí, de fato esses conselheiros, a gente tem que entender, por assim, será que são paulinos mesmo? Sim. A gente tem, porque entra um ponto de interrogação nesses caras. Será E que eles aí, são paulinos cara, mesmo? eu me baseio naquela velha história, né? Eu não sou muito fã desses ditados populares, mas aquele negócio, né? Se conselho fosse bom, ninguém dava de graça, né? Vendia. Então, De fato. conselheiro, esse nome já me bate no estômago já, cara. Não curto, não. Outra situação aí, que também essa era um dos planos, e espero que, mesmo sem reforma estatutária, continuem pensando nisso. O estudo da separação aí da parte social com o futebol. Eu sou a favor da separação, porque para mim futebol é uma coisa, piscina, bote é outra. Tá? Uhum. Eu acho que a grande maioria dos São Paulinos mesmo, né, que acompanham o futebol, gostam do futebol, é a favor dessa separação. Então, que esse estudo seja feito de maneira paralela, de uma outra maneira, mas que aconteça. Tem que ter essa discussão, e, na minha opinião, além de ter a discussão, tem que ter uma ação. Certo? Eu acho que isso aí acho que todo mundo concorda, acho que na situação. Outra Sim, coisa, sim, né, sim. que foi tentado aí, né, aprovado. Conselheiro ocupar vagas na direção executiva. Essa daí, meu. E essa, Essa é terrível. porque é isso, né? Você já é conselheiro e ainda pode ocupar direção de São Paulo. Então você vai atuar lá, né? É, é. E assim, né? E até um dos casos, né? Um dos nossos diretores de futebol lá, o Belmonte, ele é conselheiro, né? E ele está Ele é ocupando lá, né? exatamente, Então está aí fica ocupando. nessa Ou situação aí, seja, ou né? seja, antes mesmo a gente pensar, antes mesmo do tipo de votação que a gente teve, né, já tem cargo sendo ocupado desta forma do Dessa estatuto forma. antes desta forma. Então, isso é Então, para a gente ver como que é as coisas dentro do São Paulo Futebol Clube, né? sim. Rapaz, é muito complicado. Aliás, o presidente Júlio Casares colocou no seu Twitter, né, dizendo, parabenizando a questão democrática, né? Foi um fator super importante que conseguiu aqui, ajudou muito a toda essa condição. Falou assim, agradeceu a democracia, o voto dos sócios, enfim, essas coisas. Mas, de fato, a gente sabe que não é o que ele queria. Não era o que ele queria mudar mesmo a questão dos estatutos. Eu acho que é uma coisa que bate muito aí, que acho que o Japa disse, acho que de fato é o que a torcida do São Paulo quer mesmo, essa mudança, perdão, essa mudança que a gente tem, por exemplo, do social ao futebol, acho que tem que ser mudado mesmo. Acho que tem que ter um órgão que é assim até melhor, porque aí você tem um estatuto realmente voltado a uma organização que vai cuidar somente do futebol, de fato, e lá você tem uma questão social que vai organizar ali bonitinho e tal. Apesar que o São Paulo vem crescendo nesse aspecto mesmo, o São Paulo vem, por exemplo, o basquete do São Paulo é forte na NBB, né? Vem crescendo aí bastante nessa condição. O futebol feminino do São Paulo também vem crescendo nesse aspecto. Eu acho que são condições que tem que ser, pode, para mim, na minha opinião, tá? Acho que tem condições que devem continuar sendo investidas aí, se está dando certo e está tendo rentabilidade. Por exemplo, os jogos de basquete, eu fui assistir alguns, por exemplo, no Morumbi, e é lotado, é praticamente lotado, vende ingresso, bastante torcida do São Paulo vai lá, a Independente, por exemplo, vai, a torcida organizada, lota o ginásio ali, exatamente por essa condição. Vem também a questão do futebol feminino, que eu acho que precisa ter uma visibilidade maior aí para conseguir ter uma rentabilidade maior no clube. Essas condições, eu acho. Bem, falando sobre esses aspectos do estatuto de verdade, eu acho que o São Paulo aí, com o disse não, ganhou. Eu acredito que a grande parte da torcida do São Paulo quis o não, eu acredito, porque é o que vem falando muito aí é o quê? Esse conjunto todo
que o Japa comentou com a gente aqui, falou de cada tópico aí, ele está englobado em uma coisa só. Existem coisas dentro do estatuto que poderiam ser legais, que poderiam ser pensados, que a gente poderia pensar futuramente, que pode ser feito isso, tal, mas não num conjunto empurrar a goela abaixo como ele queria. Eu acho que o presidente atual queria, que o Júlio Casares, a direção atual queria. Ele queria propor uma coisa e empurrar na goela abaixo várias situações que eu não queria. E eu acho que é uma situação que foi, assim, o momento, entendeu? Não era o momento. O time estava em dificuldade lá, sabe? Exato. Tava lá no Campeonato Brasileiro, fazendo aquele campeonato indigente lá. Resolve as coisas primeiro, tá? E assim, né? E aquela questão. É o que eu falei, não sou contra ter reeleição. Mas assim, então que se pense para frente, né? Porque senão fica muito na cara. Parece, ele está mudando para benefício próprio, não está pensando no São Paulo. Né? Exatamente. E assim, e outra coisa também, né? Lá no São Paulo, essa questão aí de oposição é bem mínima, né? Nossa, isso aí. Finge-se que tem oposição. Então, se ele fizer uma boa gestão agora nesse mandato dele, ele vai colocar um sucessor da mesma chapa política dele, ele vai continuar lá participando do poder e depois ele pode se candidatar de novo. Basta fazer um. Exatamente. E assim, e se ele fizer uma boa gestão, pode ficar tranquilo que a torcida vai apoiar. Vai apoiar, de fato. É isso. Porque essa questão aí de ficar mudando coisas foi aonde começou a desgraça do São Paulo. Quando foi rasgado o primeiro estatuto lá com o Juvenal Juvencio. E aí, sim, a desgraça aí começou a degringolar o negócio. Então, exatamente. Foi bom ter acontecido isso. Né? Sim. Ô, Cadu, para a gente fechar então essa parte, vamos falar daí do que interessa aí, né? Porque São Paulo estreia quinta-feira aí contra o Guarani, fora de casa, em Campinas, o jogo. E a gente, né, tem que, como bons torcedores, palpitar. O que a gente acha que vai acontecer, né? Então, você pode falar aí o seu resultado, o que você acha desse jogo e vamos lá. Vamos lá. Eu como um São Paulino nato, eu jamais torço para perder. Isso nunca, jamais, em hipótese alguma. Até até bolinha de gude torcer para o São Paulo ganhar, né? Jogando lá. Eu acredito que o São Paulo vai jogar em Campinas. Assim, pelo jogo de São Bernardo, São Paulo e São Bernardo, o São Paulo até demonstrou um futebol razoável. Acho que até deu um up no que era do ano passado, por exemplo. E eu estou acreditando muito nisso. E o Guarani, vindo com aquela bagagem, tentando buscar o acesso à Série A, né? O Campeonato Brasileiro, realmente acho que está desestruturado, já vendeu vários jogadores, enfim, que eu estava analisando. Eu acredito que São Paulo venha com uma vitória de Campinas, né? Uma vitória simples. Eu acho que 2-1 o São Paulo vem. E você, Japa, o que você acha? Então, Cadu, olha só. O São Paulo, historicamente, em estreia assim, não é muito legal, não. O Guarani, eu acho que assim, se você for analisar dos adversários que tem no Campeonato Paulista, é um dos melhorzinhos, assim, né? Tirando os clubes maiores aí e o RB Bragantino, porque é um time de Série B de brasileiro, né? Não é um time sem divisão. Sim. Né? Exatamente. Mas, como todo time menor, eles mexem muito, né, na estrutura de um ano para o outro. O São Paulo, assim, o que me preocupa no São Paulo, eu acho que assim, me parece que os treinamentos foram fortes e tudo mais. O São Paulo com muito caso de Covid no começo do ano, então muitos jogadores não treinaram integralmente, então isso me preocupa. Né? E me preocupa também, né, a gente ir na zaga assim, né, o Diego Costa ainda não me dá muita segurança ainda, mas defendo que ele tenha oportunidade para jogar. Eu acho assim, que esse jogo tá com... Eu torço muito para o São Paulo ganhar, mas eu tô achando com uma cara de empate, sabe aquele 1-1? Bem... Sei. Porque eu acho assim, que dificilmente passa sem o São Paulo tomar gol nesse jogo.
Uhum, Que eu, uhum. assim, O que eu também acredito. uma das coisas Eu que também acredito. tenho aí com relação ao Rogério, a questão defensiva, eu tenho muito pé atrás com a armação defensiva que ele faz. Então, o São Paulo toma muito gol. Então, eu acho que, assim, e se o São Paulo vier a ganhar, conseguir, aí vai ser essa vitória na unha, aí, como você falou, 2-1 e tal, mas creio que Uhum. tomando gol, né? Creio, Eu né? A também gente acredito. não é dono da verdade, mas a gente eu É. acho que também vai ser um jogo mais difícil. Mas, assim, seria bom o São Paulo estrear ganhando, lógico, porque, né, se eu não me engano, a terceira rodada já é jogo com o RB Bragantino, que é um time que complica para o São Paulo, né? Enjoado. Esse tá É enjoado. enjoado. Esse Mas, é assim, o... é bom já começar pegando uns adversários mais fortes, já para ter noção do que vai enfrentar no ano. Né? Não pode também se Sim, sim, enganar sim. jogando só com os mais. Começa com os mais fracos, vai ter aquela sequência de um monte de vitória e nenhuma é tão significativa. É bom já pegar o mais forte para encarar. Né? Sim. Beleza? Apesar que o grupo beleza. Apesar que o grupo do São Paulo não é facinho, né? Porque a gente tem a Ferroviária, né, no Sim, grupo, que eu acho é um time encardido, né? sim. Evidentemente, e o Novo Horizontino. Hoje a gente vai sentir porque eles vão jogar com o Corinthians agora à noite, né? Sim, Então, sim, sim. a gente vai ver qual é o grau de dificuldade que eles vão gerar, né? Exatamente, exatamente. É isso. E Beleza? para fechar o vídeo, já que o São Paulo fez aniversário e tudo mais, eu vou colocar aqui uma imagem que eu queria que o Cadu comentasse. Aí, assim, Lá não vem com história, não. Vamos lá. não, não. Assim, tanto o Cadu comenta e também, né, quem assistiu o vídeo aí e tal, né, principalmente torcedor de São Paulo, comenta aí também, escreve aí pra gente o que você acha disso. Então, eu Vamos vou lá. compartilhar aqui e aí você me fala. Se você não quiser comentar, tá? Falar sem comentários, tá valendo. Cara, sem comentários que esse cara, lamentável, esse cara não tem, esse cara não merece eu discutir, eu falar alguma coisa desse cara, tá? Para quem tá só ouvindo o áudio, eu vou só tentar falar para vocês o que eu tô vendo aqui. Eu estou vendo uma foto do Daniel Alves que ele postou no seu Instagram dizendo parabéns ao São Paulo, sempre no meu coração. Esse cara é doente, esse cara tem algum problema, não é possível que ele faça uma situação dessa. De São Paulino, um cara desse, me desculpa. Olha, estragou meu dia. Assim, Pelo amor de Deus. a única coisa que ele poderia fazer, né, parabéns, São Paulo, tira o sempre no meu coração, sempre no meu bolso, né? Porque vai pagar 4 anos de salário para ele, né? Então, Esse cara, aí, pelo amor de Deus. tudo de bom para Olha, você, eu viu, como Daniel Alves? O melhor possível, viu? Para você, para o Barcelona. Ó, tudo de bom. Beleza? esse cara, pelo amor de Deus, velho. Esse cara não. Gente, me desculpa, mas esse cara não, eu não tenho. Olha, lamentável, lamentável. E aí, pessoal, é isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Compartilhem, se inscrevam, comentem, indica aí para os amigos aí para se inscrever, para ajudar. Lembra, somos professores, precisamos, É precisamos. isso aí. E Precisamos. logo, logo a gente posta aí novos vídeos aí Com falando sobre o certeza. São Paulo e agradecendo. Falou, Cadu. Beleza. Grande abraço. Falou, Até meu mais. querido. Até mais. Até o próximo episódio. Não esqueçam de seguir nossa gente no Instagram também. Segue lá a gente, acompanha lá, porque sempre tem notícias do São Paulo lá. Eu coloco alguns quiz lá também para vocês responderem, principalmente nos vídeos que a gente colocou hoje aqui, falando exatamente desse Mundial, vendo sobre a maior questão do ídolo, e a gente comenta no decorrer dos outros vídeos. Sexta-feira, a gente posta mais um vídeo falando exatamente do pós-jogo São Paulo e Guarani, lá em Campinas, a gente comenta direitinho. Certo? Japa, muito obrigado aí pela companhia. Um abraço para todos aí e
Feliz aniversário tricolor para sempre. Salve tricolor paulista para sempre. Parabéns, São Paulo. Tamo junto sempre. Junto. Até o último dia. Falou, pessoal. Até mais. Falou, galera. Até mais.